E aí, gente, tudo bem? Então, vamos dar continuidade à nossa aula. Vou apresentar aqui. Tem uma coisa não, certo, dá certo. Não, vou apresentar. Não vou apresentar, não. Então, gente, dando continuidade, né? Eu acho que agora ficou aí compartilhado. Com dois monitores. Vou ver a câmera aqui, que aí vocês podem olhar melhor. Bom, gente, então, vamos lá, né? A gente estava falando sobre as alterações e as lesões que possivelmente as células podem sofrer, né? Seja por estresse ou por algum outro estímulo nocivo que venha a causar uma necessidade onde ela sai do estado normal dela, né? Então, o estado normal que a gente conversou é a homeostasia. E então, o que a gente tinha visto é aquelas após, né, ocorrer esse estímulo, elas podem ou se adaptar, né, a uma nova realidade, seja aumentando o seu tamanho, aumentando basicamente os seus componentes celulares, né, que é a hipertrofia, ou seja, aumentando a quantidade, o número de células, que é a hiperplasia, alterando o seu fenótipo, né, então ela altera através daquelas células mesenquimais ou as células tronco, né. Então, ocorre um estímulo e o tecido ele altera o tipo celular, que é a metaplasia, ou inclusive ela reduzindo o seu tamanho. A gente conversou que é a atrofia, né? E tá. Então, além disso, além desse estado que ela pode ter, né, de uma nova adaptação do seu padrão, além disso, né, dependendo do estímulo ou do estresse severo, a célula não consegue se adaptar e aí ocorre uma lesão. Tá? Então, a lesão ela pode ser deixa eu colocar o laser aqui. Então, ela pode ser, a lesão ela pode ser por um, por uma progressão, né, daquele estímulo que iniciou essa adaptação. O estímulo não é retirado e aí ele exacerba a capacidade adaptativa dela, né? E aí a gente pode ter uma lesão. Aí a lesão ela pode ser de dois tipos, ou a lesão reversível ou irreversível. Reversível é aquele que retirada a causa, ela volta ao seu estado normal. E o reversível é aquele onde ela deixa de algumas estruturas básicas da célula, sofre lesão e ela já não consegue mais voltar ao seu estado normal. E com isso a célula morre. Tá? Então, essa é a lesão irreversível. No caso da lesão reversível, então, o estímulo, né, ou ele pode ser um estímulo contínuo ou algum agente pernicioso que já cause logo uma lesão e nem dê tempo a possibilidade da célula se adaptar. Tá? Então, geralmente, assim, a gente vai ver no próximo, acho que é o próximo slide, a gente tem as causas da lesão, tá? Mas o que acontece é o seguinte, então, na lesão reversível, a gente geralmente tem devido a uma redução da quantidade de ATP. O ATP é a adenosina trifosfato, que é a energia que a célula tem. Então, é o modo mais rápido que a gente tem de armazenar energia. Então, a gente tem uma redução da disponibilidade de ATP, a célula deixa de funcionar alguns mecanismos básicos dela, né? Então, um dos principais mecanismos que ocorre após uma redução do ATP é a parada da bomba de sódio e potássio. Então, se para a bomba de sódio e potássio, né, o que vai acontecer? A bomba de sódio e potássio, então, só para situar, para a gente lembrar, aquela estrutura que ela vai jogar o sódio para fora e colocar o potássio para dentro. Então, ela vai contra o gradiente, porque gradiente, gente, quando a gente pensa em gradiente, né, nesse cenário, a gente tem que pensar na difusão. Então, sempre
a gente vai ter uma passagem, né? Seja na osmose ou na difusão, do ambiente onde tem mais para o ambiente onde tem menos. No caso da osmose é a água, e no caso da difusão são os solutos, tá? Então, nesse caso, a gente tem muito mais sódio dentro da célula do que potássio. Então, é preciso o quê? É preciso que tenha um transporte ativo, ou seja, que gaste ATP, que vai pegar esse sódio, jogar para fora e trazer o potássio para dentro, tá? Quando essa bomba para, a gente vai ter um influxo dos íons de sódio. Junto com os influxos de sódio, a gente tem um influxo de água. E aí isso vai fazer com que ocorra o edema. O edema é esse acúmulo de água, tá? Aí o edema, tanto no retículo endoplasmático, quanto na mitocôndria, quanto permanecer no citoplasma, tá? E a célula, claro, ela consegue se manter até certo ponto, tá? Então, até certo ponto, ela consegue se manter, ela consegue ir retirar esse estímulo, né? Então, voltando à produção de ATP, a bomba de sódio e potássio ela vai ser reativada e, com isso, a célula volta ao seu estado normal. Entretanto, se esse estímulo for muito intenso, né, ou muito duradouro, a gente vai ter a continuidade desse edema e, com isso, a gente pode ter ou o rompimento das membranas, né? A gente vai falar de cada um desses depois. E com o rompimento das membranas tem extravasamento do lisossomo, das enzimas, vai ter uma degradação, a condensação da cromatina nuclear, enfim. A célula se rompe e a gente tem uma necrose, tá? Então, a gente vai até conversar depois. Necrose é um processo patológico da morte celular, porque a gente tem dois tipos, ou a apoptose ou a necrose, tá? Enfim, então, quais vêm a ser essas causas dessas lesões, né? Então, a gente tem diversas causas que podem ocorrer, que podem causar a lesão celular. Então, uma das mais comuns, assim, das mais estudadas dos modelos é a hipóxia e a isquemia. Qual que é a diferença das duas? A hipóxia é quando a gente tem uma redução de oxigênio. Então, a gente pode ter uma redução do oxigênio ou de uma doença infecciosa que a gente tem uma lesão intensa dependendo do agente infeccioso, né, do rompimento das hemácias, porque os agentes infecciosos, eles acabam precisando de ferro por seu metabolismo. Então, eles têm que tomar esse ferro que está lá dentro da hemoglobina. Então, ele vai lá e quebra, e a gente tem um rompimento da hemácia, a gente não tem hemácia na quantidade adequada, consequentemente, a gente não tem oxigênio na quantidade adequada, tá? Então, tá, esse é um ponto. Ou uma redução do fluxo sanguíneo, né? A gente tem diversas situações quando a gente tem uma redução da quantidade de oxigênio. Só lembrando, gente, o que o oxigênio tem a ver com o ATP? A via das células eucariontes que produzem ATP, né, nossa via mais eficiente na produção de ATP, é a via da respiração aeróbica. Né? Então, a gente vai ter aquele lá, o ciclo do Krebs, tá? O ciclo de Krebs, onde no fim a gente vai ter a cadeia transportadora de elétron, e quem vai captar esse elétron no fim, lá da produção dos ATPs, são oxigênio. Então, se a gente não tem oxigênio, a gente não tem essa via acontecendo, ok? Daí a gente não tem a formação do ATP na quantidade necessária, porque daí a gente, por um tempo, a gente até consegue manter, porque daí a gente tem uma via da glicose anaeróbica, né, que é via, inclusive com o resultado da alteração do pH, mas ela é uma via menos eficiente, a gente tem uma quantidade menor de ATP sendo produzida. A isquemia é quando a gente tem uma obstrução do fluxo sanguíneo. Então, olha aqui, ó, esse desenho. Então, o que acontece? Aqui, ó, o sangue, né? Então, o sangue está vindo e ele vai irrigar os tecidos, as células, tá bom? Então, aí a gente tem um bloqueio, quando a gente tem esse bloqueio, que é essa obstrução do fluxo sanguíneo, a gente chama isso de isquemia. E aí, na isquemia, vai acontecer o quê? Então, toda essa outra parte, a gente não vai ter irrigação sanguínea. Se a gente não tem irrigação sanguínea, primeiro, o oxigênio já não vai chegar. E além do oxigênio, a gente tem o quê? A gente não vai ter os nutrientes necessários. Então, a gente não vai nem conseguir ter a via anaeróbica, porque a gente não vai ter a glicose, ela vai ser quebrada o quê? De onde que a gente vai produzir essa energia? Tudo bem?
Por isso que ela é mais grave para a lesão celular, a isquemia. A isquemia, porque não chega nem o ATP, não chega nem o substrato para produção do ATP e nem o oxigênio. E além disso, a gente não tem uma retirada dos metabólicos da célula. Então, só o resto dos metabólicos da célula que não estão sendo retirados, estão se acumulando no local, eles já causariam uma lesão, tá bom? Então, beleza. Então, uma das causas é a hipóxia, a isquemia, onde a hipóxia é a redução do oxigênio e a isquemia é o bloqueio do fluxo sanguíneo, tá? A lesão por agentes físicos, então, agente físico, trauma, né, uma batida que vai romper a célula, a temperatura, porque assim, o aumento da temperatura, o que ela vai acontecer? No aumento da temperatura, a gente vai ter uma desnaturação das proteínas. O que significa isso, desnaturação das proteínas? A gente altera a forma das proteínas. Então, lembra, as proteínas elas são formadas de aminoácidos, aí tem estrutura primária, ela vai se dobrando, né? Então a gente vai ter o dobramento da proteína, a ligação com outras cadeias de aminoácidos, até a gente formar a proteína complexa, né? Que são as proteínas quaternárias. Então elas têm as ligações químicas. E se a temperatura aumenta muito, a gente rompe essas ligações. Se você rompe a ligação, você muda a estrutura da proteína, consequentemente a gente muda a função da proteína, tá? Então se a gente pensar uma enzima que é responsável para a gente ter as vias metabólicas, né? Ela tem lá o sítio ativo dela. Se a gente quebra aquele sítio ativo, ela não se liga. Se ela não se liga, ela não deixa a reação acontecer. Porque é específico, né? Que até a gente falava que é a chave-fechadura, né? Então, se a gente altera esse sítio, pronto, ela não se liga no substrato dela, consequentemente, ela não produz, né, o produto para continuar a via metabólica. Então, consequentemente, a gente cessa as vias metabólicas. Então, a temperatura, um exemplo bem fácil, a gente consegue visualizar isso, é quando a gente pega o ovo, né, e você frita o ovo, ele não altera, né, não passa do estado líquido para o estado sólido. Isso é uma alteração, uma desnaturação da proteína, tá bom? A radiação. A radiação, ela vai causar lesão, né? Aí a gente tem a gente pegar a faixa do campo magnético lá, né? Então, que vai não só do visível, mas acho que o raio beta até o micro-ondas, a faixa do micro-ondas, até as ondas de rádio, né? Então, a gente tem umas faixas que elas, por ter uma grande quantidade de energia, a gente acaba lesionando, né, as estruturas. Então, não só o raio-x, como a luz UV, ela causa lesões na célula. Né? Ela pode causar lesões, dependendo a frequência e a intensidade, de maneira diferente. Mas no caso da UV, né, a gente tem uma lesão no DNA. Então, o DNA é meio que a gente forma uma forquilha assim, no DNA, e aí isso impede com que o DNA seja lido. E se o DNA não é lido, a gente não tem, a célula não consegue exercer sua função. A gente não vai ter mais síntese proteica, né? Porque para ter a síntese proteica, a primeira coisa, a gente precisa fazer a produção do RNA mensageiro, né? Que daí ele que vai lá para o ribossomo para ser lido, para a gente construir a proteína. Então, se a gente não consegue produzir ele, então a célula deixa de ter sua função, tá bom? Outros agentes que a gente tem, além do agente físico, a gente tem os agentes químicos. Os agentes químicos, gente, assim, tudo na realidade em excesso, ele pode causar uma lesão. A água, em excesso, ela causa uma lesão. Né? Se a gente colocar, inclusive, se a gente colocar no soro, na água direta, a gente vai ter o rompimento das células tudo. Tá? Porque a gente vai alterar o meio. Então, o meio vai ficar um meio hipotônico, né? Porque a gente vai diluir os sais ali e, com isso, a água vai entrar para dentro da célula. Tá? Além disso, se a gente tiver uma grande quantidade de solutos também, idem, a gente vai murchar a célula, tá bom? Porque ela vai perder água, daí ela vai murchar. Então, se a gente tiver muito sal, muita glicose, isso também acontece. Tá? Por isso, quando a gente coloca no soro, a gente coloca o animal no soro, a gente tem que colocar uma quantidade de sal, que é a osmolaridade do nosso organismo, tá? Com oxigênio também, né? Além disso, drogas, assim, quais drogas? Todas, assim, né? Até a gente tem drogas que ela precisa de uma grande quantidade para causar uma lesão, né? Por exemplo, o paracetamol, que a gente toma. O paracetamol, ele é metabolizado no fígado e ele gera espécies reativas de oxigênio. Ele causa uma lesão no fígado. Mas só que precisa de uma quantidade grande, claro, depende da pessoa, foi o que a gente conversou, né, no início.
Então, dependendo da pessoa, a gente não tem só o fator adquirido, a gente tem o fator intrínseco também relacionado, que deixa a pessoa mais ou menos predisponente. Mesma coisa os animais, tá? Então, em contrapartida, além oh meu Deus, além do paracetamol, a gente tem outras substâncias, que nem organofosforato, que são muito mais tóxicos. Então, uma quantidade muito menor, a gente tem uma lesão grande. E o organofosforato e alguns químicos é muito comum, principalmente na piscicultura, porque a piscicultura geralmente, claro, ela fica na parte mais baixa, né? Então, às vezes tem plantação de soja, cana, dependendo do lugar. Então, o pessoal joga veneno, né? Isso lixivia e cai nos corpos d'água e vai, claro, vai afetar os peixes. Então, a gente tem muito problema com isso, tá? Por conta dessa lixiviação das drogas. Então, as drogas também vão causar lesão. Como? Depende o tipo da droga. Tem droga que causa lesão na membrana, que vai causar lesão na mitocôndria, se liga a alguma proteína, e é isso que vem a causar as lesões, tá bom? Os agentes bacterianos, agentes biológicos. Agentes biológicos, tanto parasitas, vírus, fungos, né? E todos eles causam lesão. Inclusive, imagina, quando penetra na pele do peixe, para ele conseguir atingir lá o órgão, a corrente sanguínea, ele vai ter que se disseminar. Para disseminar, ele libera algumas moléculas de disseminação. Essas moléculas vão degradar colágeno, porque o colágeno no tecido conjuntivo, ele dificulta a passagem, né, da bactéria. Então, ele tem que romper o colágeno para conseguir chegar. Ou, depende do parasita, o parasita tem os ganchos, né, então ele vai rodando para ele conseguir ter o seu alimento. Depende o tipo de substrato que ele se alimenta, né? Então, uns são hematófagos, então ele precisa conseguir, são hemoparasitas, né? Eles vão se alimentar da hemácia, então eles vão romper, eles vão ter ou gancho, ou também liberar moléculas que venham a romper não só a hemácia, quanto o tecido, né? O vírus, ele até a discussão se é um organismo ou não, né? Mas, enfim, ele é uma molécula de ácido nucleico, como a proteína. Então, ele se liga no DNA e ele vai fazer a célula produzir um monte de vírus, né? Então, um monte do ácido nucleico dele, mais a proteína, e isso rompe a célula. Então, é um tipo de lesão. Fungo, mesma coisa da bactéria, né? Libera uma série de substâncias para a sua disseminação. E reações imunológicas, a gente tem, quando tem uma infecção, geralmente o organismo ele causa uma resposta que é muito maior do que o que ele pode controlar. E com isso, ele acaba causando a lesão utilizando as mesmas espécies. Aqui é um exemplo, que as espécies reativas de oxigênio, que os leucócitos usam para matar a bactéria, acaba que, como a resposta está muito exacerbada, acaba lesionando as células e o tecido também, tá? Claro, deficiência genética, desnutrição, gente, claro, se não tem o substrato, né, a célula já começa, o organismo começa a utilizar, inclusive, proteína como fonte de energia, né, depois que você não tem a glicose, não tem a gordura, e vai a proteína mesmo. Tudo bem? E aí isso acaba, claro, a célula começa a digerir as suas estruturas, e com isso a gente tem um rompimento, tá? E claro, além disso, né, a falta do ATP por causa da nutrição, que você não tem o substrato, né? Bom, enfim, gente, e quais são os mecanismos, então, que vem quais são as lesões que vão ocorrer dentro das células que vêm a caracterizar a morte celular, né? E a lesão em si. Então, os mecanismos de lesão celular e morte, basicamente, são esses. Então, a diminuição da ATP, né, a fosforização mitocondrial, o dano na integridade, a alteração da síntese proteica e a integridade dos componentes genéticos, tá? Então, essa síntese proteica aqui, a integridade genética, ou a integridade dos componentes genéticos, então a lesão no núcleo, a lesão da membrana e a diminuição alteração na produção da ATP. Então, aqui a gente está uma célula, né, aqui é a microscopia eletrônica de varredura, tá? Varredura não, perdão, de transmissão. E aqui dá para ver bem claro, ó. Então, a membrana, né? Aqui tem a membrana plasmática, tá vendo? Esse MPM aqui, membrana plasmática. Essas linhazinhas aqui, o retículo endoplasmático, aqui as mitocôndrias, tá?
esses grânulos aqui, pode ser lisossomo, mas pode ser depósito também, precisava dar uma aumentada para a gente conseguir visualizar melhor o que que é, e aqui tudo é o núcleo, tá bom? Aí a cromatina aqui, ó. Qual é a diferença de cromatina e cromossomo, vocês sabem? Olha, esperando a resposta. Mas os dois, eles são material genético, né? Mas a cromatina, ela fica mais desperta, assim, porque é o momento que a célula está produzindo, é RNA que ela está sendo lida, certo? Aí, durante a divisão, quando a gente vai entrar lá no ciclo celular, que a gente entra na divisão mitótica, aí a gente tem o condensamento da cromatina e a gente tem o cromossomo, tá bom? Mas, enfim, então são essas estruturas que vão ser lesionadas, aí que a gente vai ter a lesão celular. Então, falando um pouquinho de cada uma delas, tá? Bom, quanto à diminuição da ATP, aqui isso daqui é o ATP, tá bom? O ATP ele tem essas características, esses 3 grupos fosfato. E aí, quando a gente... o ATP é a moeda de troca da célula, né? Então, onde vai liberar energia. A gente tem essa quebra dessa ligação, com isso, a gente libera energia, tá? E aí, a adenosina trifosfato vira adenosina difosfato, que é o ADP. Daí ele volta lá para o ciclo de Krebs, onde a gente vai ter a produção de novo do ATP. Então, quando que ocorre a diminuição do ATP? Claro, se a organela que produz o ATP é a mitocôndria, a gente vai ter uma redução do ATP quando a gente tem uma lesão na mitocôndria. A lesão na mitocôndria pode ser ou via, né, a isquemia, que a gente não vai chegar o oxigênio, consequentemente a gente para a produção do ATP, ou uma lesão química, tá? A isquemia também pode causar uma lesão química, por quê? Porque a gente vai ter o resto dos metabólicos, que para a célula tóxica, ela não está eliminando, vão se acumular e vão causar lesão. Ou a lesão química via alguma droga, tá bom? E, enfim, aí quando tem a lesão ou a redução da disponibilidade de oxigênio, a gente tem uma redução da fosforilação oxidativa, consequentemente a redução do ATP. Quando a gente tem uma redução do ATP, ó, primeira coisa que a gente vai ter, redução da bomba de sódio e potássio. Se a gente tem uma redução da bomba de sódio e potássio, a gente vai ter um influxo de cálcio, já vou falar o porquê do cálcio, tá? O influxo de água e do sódio, tá? E o efluxo da saída de potássio. Com isso, a gente vai ter a tumefação, tanto do retículo endoplasmático, quanto da célula, né, das suas microvelocidades, a formação de bolhas. Claro, porque está entrando água, a célula está inchando, né? E a mitocôndria, idem, já que ela faz parte da célula, né? Então, a gente vai ter uma alteração aqui da membrana e ela vai aumentar de tamanho. Se ela aumenta, gente, a cadeia transportadora de elétrons, ela ocorre aqui na mitocôndria, lá nas suas membranas. Então, se eu tenho água ali separando elas, eu dificulto essa cadeia, ou, inclusive, paro a cadeia transportadora de elétrons, tá? O porquê do cálcio, a gente vai falar do cálcio, tá? Mas, então, a gente guarda que a gente tem um influxo de cálcio, tá bom? Bom, então, com a redução do ATP, a gente tem o quê? No primeiro momento, a célula ela consegue produzir glicose, tá? Então, ela produz glicose com o quê? Através da via da glicose anaeróbica. Então, consumindo a glicose que tem ali na célula. Com o consumo da glicose via anaeróbica, a gente tem um aumento, uma alteração do pH. Por quê? Porque a gente tem o ácido lático sendo produzido. Se a gente tem uma alteração do pH, se a gente tem uma redução do pH, fica ácido da célula. Com isso, o pH, gente, a alteração do pH é muito sensível, por isso que a gente regula assim, o pH da água, o pH do peixe. Por quê? Porque o pH, para as reações acontecerem na célula, elas têm um pH neutro. Então, quando a gente tem uma alteração do pH, né, se a gente tem uma redução, onde a gente tem o hidrogênio livre, ele vai influenciar nas reações, porque ele vai reagir com as moléculas. Se ele reage com as moléculas, atrapalha as reações. Tá? Por isso que é a gente tem uma série de mecanismos, não só no corpo, quanto na célula, né, os tampões e tal, para a gente conseguir regular esse pH, para a gente não deixar essa alteração e, com isso, influenciar as reações químicas que ocorrem na célula. Tá? Então, aí a gente vai ter o quê? O aglomerado da cromatina. Tudo bem? Além disso, né, a gente tem o desprendimento dos ribossomos, que estão lá no retículo endoplasmático, e, consequentemente, tem uma redução da síntese proteica. Se a gente tem uma redução da síntese proteica, a gente não consegue, né, mais corrigir as alterações
das lesões que ocorreu na célula, tá? Então, as lesões que ocorrem nas proteínas das membranas, a gente não consegue mais corrigir elas, tudo bem? Não só da membrana, quanto do citoesqueleto. E o cálcio, já adiantando, a gente vai falar dele depois, mas já adiantando, o cálcio, gente, ele é um mediador, um mediador, tá, de lesão. Então, é um mediador intracelular, no qual ele dentro da célula está num nível muito baixo, porque ele fica sequestrado no retículo e na mitocôndria. E aí, quando ocorre uma lesão nessas membranas, eles liberam o cálcio. E o cálcio, ele ativa algumas vias, tá? Que eu vou falar para vocês. Ele vai ativar algumas enzimas que vão digerir as estruturas celulares. A gente vai falar do cálcio depois, tá? Então, diminuição do ATP, tá? Bom, o dano na mitocôndria, tá? Então, assim, se a gente tem essa diminuição aí na produção do ATP, né? A diminuição do ATP, seja por isquemia, seja por uma lesão química, né? Isquemia que não vai dar o substrato, também não vai permitir a quantidade de oxigênio, a hipóxia é a mesma coisa, né? Num caso direto da lesão da mitocôndria, a lesão da mitocôndria pode ser, ou inclusive toxina bacteriana, pode ser por droga, tá? Excesso de radicais livres, então, no caso de uma resposta inflamatória, tudo bem? No caso do aumento da quantidade de cálcio citoplasmático, né, que eu falei que o cálcio é um mediador, e daí ele vai ativar as enzimas que vão degradar, né? Então, ele ativa as proteases, lipase, DNAs, e elas vão agir tanto na membrana, né, dissolvendo os fosfolipídios da membrana, ou quebrando as ligações, né, quanto das proteínas também que tem na membrana. Além disso, as espécies reativas de oxigênio, gente, são moléculas que elas são instáveis, né, são os radicais. Daí, como elas têm a última camada livre da sua eletrosfera, elas, quando elas reagem com o outro, ela retira um elétron da última camada da molécula seguinte, isso vai causando uma reação catalítica, tá bom? Então, uma injúria, uma disfunção na mitocôndria, a gente já tem o quê? Começa a aparecer os canais, tá? São os poros que a gente fala. Então, a gente vai ter a diminuição da ATP, que vai gerar tudo aquilo que a gente já conversou, e, além disso, a lesão direta da mitocôndria, a gente tem a formação desses poros. E com esses poros, ó a mitocôndria aqui, tá? Então, aqui a matriz mitocondrial, a membrana externa, as membranas crípticas, né? Onde ocorre a produção do ATP. Então, tendo a lesão desse, a gente tem uma redução aqui do ATP, tá? E, claro, então, além dessa daí, essa lesão, ele vai formar esses poros. Aí, esses poros, a gente vai ter extravasamento de quem? Do hidrogênio. Com a diminuição do hidrogênio, a gente perde o potencial da membrana. Então, lembra que a cadeia transportadora de elétron, ela utiliza do hidrogênio. Se a gente tem a quebra da cadeia transportadora de elétron, consequentemente, a gente tem uma redução do ATP, tá bom? Então, a gente vai ter a redução da produção de ATP, porque a gente não tem mais a cadeia transportadora de elétron acontecendo. E com isso a gente gera a necrose na célula, que é a morte patológica. Então tem a lesão, vai escapar, a gente vai ter essa redução do ATP. Aí a redução do ATP, gente, vai gerar tudo aquilo que a gente conversou, tá? Cálcio, alteração do DNA, diminuição da síntese, e aí, consequentemente, a gente vai ter a necrose. A necrose é um rompimento da célula, tá bom? A gente vai falar dela depois. Além disso, a gente vai ter a liberação de uma molécula que também ela é um mediador pró-apoptótico, que são a proteína que é o citocromo C. Ele vai ativar a via da apoptose. A via da apoptose são enzimas em cascata, né? A ativação das CAPs, que são enzimas que elas estão inativadas na célula, e com a ativação da cascata, a gente vai ter uma ativação dessas proteínas e elas vão degradar, vão fazer uma série de alterações nas células, tá bom? Que é a morte celular. Bom, então outro mecanismo de lesão é o influxo intracelular do cálcio. Então, como eu falei, o cálcio ele fica sequestrado, né? Tanto na mitocôndria quanto no retículo endoplasmático. E quando a gente tem uma lesão, seja por uma toxina, que a gente corre uma lesão na membrana, ou na mitocôndria, ou no retículo, ou uma isquemia, né, que vai ter aquela diminuição do ATP,
consequentemente, a redução da bomba de sódio e potássio, o inchaço das membranas, com isso a gente vai ter a lesão na mitocôndria, no retículo, então o cálcio é liberado no citoplasma. Após ele ser liberado, ele vai ativar as ATPases, que vão degradar os ATP, a degradação dos fosfolipídios da membrana, tá? A ativação das fosfolipases, que vão degradar os lipídios das membranas, a ativação das proteases, das endonucleases, vão degradar o DNA, tá bom? Então, a concentração de cálcio ela é bem baixa, né? E ela é dependente também das ATPases de cálcio e magnésio. Então, é assim que a gente diminui. ATPases, então, são enzimas. Se a gente reduz a quantidade de energia, a gente também cessa aí a atividade dessas enzimas, consequentemente, a gente tem o cálcio lá livre, tudo bem? Está sendo sequestrado em nada. Então, a gente vai ter a liberação, e junto com a liberação, a gente não tem a ativação dessas enzimas que seriam meio para reciclar o cálcio, tudo bem? E, consequentemente, a gente tem um dano na membrana. Se a gente tem um dano na membrana, ele não consegue, altera a forma, e aí tem morte celular, tá? Por necrose, né? Porque a gente tem um rompimento das membranas, não só a membrana plasmática, como a membrana do lisossomo, que no lisossomo tem todas essas enzimas aqui, e mais um monte de espécie reativa de oxigênio que vai reagir, tanto com as proteínas quanto com os lipídios das membranas, tá? Beleza. Aqui é a enzima citocromo C, tá? Então, aí, o rompimento da membrana, a gente vai ter ativação das cápsulas, como a gente já conversou, tá? Bom, outro mecanismo é através dos estresse oxidativo. Estresse oxidativo é o seguinte, gente, a gente vive produzindo essas espécies reativas de oxigênio, que a gente fala que são o LOS aqui, tá? Então, as espécies reativas de oxigênio, elas são, cadê se tem a forma delas aqui, eu mostro para vocês. A espécie reativa de oxigênio são esses daqui, depois eu volto na slide anterior. Então, o superóxido, tá? Que é o oxigênio aqui, o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, H2O2, e a hidroxila, o radical hidroxila, essa é a mais instável, tá? Então, essas são as espécies reativas de oxigênio, que elas são produzidas diariamente, né, pela produção de energia normal, o resto de metabolismo, então a gente tem a produção dessas enzimas. Junto com a produção dessas enzimas, as células elas possuem mecanismos que vão controlar, né, essas espécies reativas de oxigênio. Olha, ela estava aqui, ó. Então, as espécies reativas de oxigênio, quando elas estão lá no citoplasma, na mitocôndria, a gente tem moléculas que vão lá e inativam eles, né? Seja se ligando, no caso da vitamina C, tá? Seja inativando essas moléculas através de reações, que nem a gente tem aqui, ó. A reação da catalase, que nem a catalase, ela quebra, esse não é H2O2, então ela quebra isso daqui, ela libera um oxigênio, por isso que faz aquele... Lembra, a peróxido de hidrogênio é água oxigenada, não faz uma bolha quando a gente joga na pele do machucado, no borbulha? Borbulha que é porque a gente tem catalase ali na pele. Na verdade, tem que ter catalase em tudo quanto é lugar, né? Inclusive o micro-organismo que não tem catalase, o oxigênio é tóxico, tá? Então, aí o que acontece? Ela quebra, libera oxigênio, por isso forma aquela bolha, e água, tá bom? E claro, além disso, a gente tem a peróxido dismutase, que ela vai agir sobre as espécies reativas, inativando esses, tá? Vou botar aqui tudo, ó. A glutationa, então, ó, a dismutase, ela quebra os peróxidos de hidrogênio, a catalase quebra, produzindo a água, tá bom? Então, todos esses, a gente tem enzimas que não só se ligam com essas espécies, como elas degradam essas espécies, tá? Ou conjugando, tudo bem? E isso a gente inativa as espécies reativas de oxigênio que são produzidas. Quando a gente tem, então, o estresse oxidativo, tá? Então, as espécies reativas de oxigênio, constantemente, elas são produzidas, tá? Até por isso que a gente produz energia. Quando a gente fala de estresse oxidativo, é porque, ó, é uma balança, né? Os antioxidantes e os oxidantes. A gente vai ter o estresse oxidativo quando os oxidantes são superiores aos antioxidantes. Então, quando a gente tem uma quantidade maior uma quantidade menor de antioxidante do que dos oxidantes. E aí, então, essas espécies reativas,
elas não vão ser inativadas e com isso elas começam a reagir com peróxido, daí que a gente fala que é peroxidação lipídica, tudo bem? Então, da onde que vem ele? Do metabolismo energético, e além disso, do metabolismo energético, a gente tem, toda vez que ocorre uma lesão, tá? Seja uma lesão por radiação, por a inflamação, porque os leucócitos, eles liberam, quando a gente fala de inflamação, a gente vai ver isso, eles liberam essas espécies ativas de oxigênio, né? Eles liberam os grânulos para conseguir atacar o micro-organismo invasor, tá? E além disso, tem uma coisa engraçada, que assim, tem uma coisa interessante, que é quando a gente tem uma lesão reversível, né, perdão, quando a gente tem uma lesão irreversível e cessa o estímulo, então a gente tira o estímulo, e aí vai, no caso, numa injúria, uma isquemia. Então a gente tira o êmbolo, quando ocorre uma reperfusão do tecido, ou seja, o tecido volta a ser irrigado, a gente tem uma intensificação da lesão. Então a célula começa a morrer mais ainda depois que a gente tira a causa, e a gente volta. E o porquê disso é porque a gente tem a chegada das células inflamatórias. Por quê? Porque aquele tecido que está lesionado, né, que ele ficou isquêmico, então aqui é a isquemia, então esse tecido ele ficou lesionado, a gente tem a necrose, tá? Então, quando a gente volta a perfusão capilar, a gente traz com isso os leucócitos sanguíneos. E eles veem essas células lesionadas, eles têm que digerir elas, eles têm que controlar, e daí eles liberam os seus grânulos, começam a fagocitar, libera as espécies ativas de oxigênio, e isso vai intensificando a lesão. Então, aquela célula que não tinha lesionado, ocorre a lesão, né? E uma que chega muito mais oxigênio também, e mais espécies ativas, tá bom? Então, deixa eu ver se tem uma coisa mais que falar. Ah, tá. Então, essas espécies ativas de oxigênio, né, após elas serem produzidas, naturalmente elas são inibidas, né, pelos mecanismos antioxidantes que a gente tem, que são enzimas e vitaminas, vitamina C, vitamina E. Inclusive, vocês olharem, tem bastante trabalho com peixe, com a suplementação com vitaminas, né, porque eles são antioxidantes. Então, eles melhoram a resposta, porque eles sequestram esses radicais livres. E aí, isso tem uma melhora não só a resposta imune, como o estado mesmo do animal. E caso não seja retirado, né, então, quando tem o estresse oxidativo, que a quantidade de oxidante é maior que de antioxidante, a gente tem o quê? A lesão no DNA, fragmentação do DNA, peroxidação das membranas, tanto do retículo endoplasmático, da mitocôndria, das lisozimas e da membrana plasmática, tá? A gente tem uma alteração também das proteínas Lembra, ó, aqui o citoplasma é cheio de proteínas do citoesqueleto, né, que mantém a forma da célula. A hora que a gente retira elas, né, deforma elas, a gente altera a célula, tá? Então, e a lesão aqui então, a lesão aqui da membrana do lisossomo, que tem o extravasamento das proteínas, a gente tem a lesão do retículo e da mitocôndria, liberação do cálcio, a parada da bomba de sal de potássio, tudo que a gente já conversou, tá bom? Então, o que vem a ser? Então, as lesões, né, eles vão ocorrer a peroxidação lipídica, né, o dano na membrana, a modificação das formas da proteína, ó, ela quebra as ligações das proteínas, a gente tem a alteração da forma, consequentemente, a gente tem a alteração das enzimas, então, consequentemente, das vias metabólicas, a gente tem a alteração no DNA, né, então, a mutação na timina, e, bom, e é isso. Então, a delação espontânea, né, a utilização das vitaminas para controlar, aqui o exemplo da dismutase, o exemplo da catalase que eu tinha conversado com vocês, tudo bem? Então, é isso. Tá. A última, então, o último mecanismo de lesão celular são os defeitos na permeabilidade das membranas, tá? Então, quando a gente fala da membrana, é a membrana plasmática, a membrana da mitocôndria, a membrana do retículo endoplasmático, a membrana do lisossomo, tá? Então, as características mais consistentes, né, que consiste as lesões da membrana, a isquemia pela diminuição da ATP, que foi o que a gente conversou, então a redução da bomba de sódio e potássio, a liberação do cálcio, a ativação das fosfolipases pelo cálcio no citoplasma, né? Ele vai agir as fosfolipases, que são enzimas que vão degradar lá, esse cara aqui, ó. Então, não é a mesma coisa que o espécie ativo de oxigênio, mas eles vão degradar a membrana, tá?
dos agentes químicos que podem causar essa lesão. Então, tudo isso, o dano na lesão, a gente tem a liberação de lisossoma, a gente tem a parada da produção de ATP pela lesão na mitocôndria, a lesão da mitocôndria também forma aqueles poros, que a gente vai ter a liberação do hidrogênio, a gente vai ter a liberação do estrocromo C para ativação da via das apoptoses, a gente tem a peroxidação dos lipídios, que é nada mais é do que uma oxidação dos lipídios e a formação de espécies reativas de oxigênios que vão intensificar esse processo e assim por diante. Tá? Aí a gente tem o quê? A perda da estabilidade de todas as membranas, o influxo de íon, né, e de água, o rompimento da membrana e a liberação de todas essas enzimas que estão tanto no lisossomo quanto ativado pelo cálcio. Tá? Há um ponto sem volta, então isso é bem discutível. Tá? Quando que a lesão torna reversível ou irreversível? Bom, basicamente, gente, ela torna irreversível quando a gente tem um grau de vascularização da mitocôndria, né? Então, um dano extenso nas membranas celulares e a tumefação do lisossomo, que a gente vai ter a liberação das enzimas, tá? Então, claro, a vascularização das mitocôndrias, a gente tem todo aquele fluxo, a liberação do cálcio, a ativação das enzimas, a incapacidade de produzir proteínas. Então, a lesão do lisossomo vai vazar com as proteínas, que elas vão digerir os componentes celulares nucleares, o vazamento desses, tá bom? E, bom, ela é regressiva até certo ponto. Então, deixa eu falar isso. Deixa eu ver se eu já falei uma coisa. Eu falo pra caramba também, né? Falei. Então, falei. Deixa eu falar. Deixa eu passar esse slide. Vamos lá. Então, gente, é isso. O ponto que ela vira irreversível, né? Opa, perdão, né? O ponto que ela vira irreversível, praticamente, é isso. Né? Então, são essas lesões aí, claro. Vai depender, como eu falei, do tipo de célula. Tá? Então, a gente tem células que elas são muito mais resistentes do que outras. Vai depender da intensidade. Para uma célula resistente, vamos pensar lá numa isquemia. Uma coisa é a isquemia no dedo do seu pé. Você para de mexer ele, né? Se voltar o fluxo, ele volta. Outra coisa e outra, também não tem uma circulação terminal, ele consegue utilizar de outras vias para produzir ATP, então a gente consegue obter ATP de outras vias, tá? Outra coisa é o neurônio, que precisa exclusivamente da glicose. Então, qualquer lesão, você vê um acidente vascular cerebral, a pessoa, a maioria é difícil escapar, né? E quando escapa, com lesões bem sérias, tá? Uma coisa é o coração, que tem que bater o tempo inteiro. Uma coisa é uma isquemia na perna, que você para de mexer ela. Outra coisa é o coração, que graças a Deus ele está o tempo inteiro batendo, né? Porque se não bater, você também vai pro saco. Tudo bem? Então, depende do tipo do tecido envolvido, depende da intensidade, né? Uma coisa que a gente falou do paracetamol, outra coisa é você tomar mercúrio, certo? Então, a quantidade de mercúrio é muito menor para te matar do que o paracetamol. Tudo bem? E claro, gente, as lesões, né, para a gente conseguir ver macroscopicamente, então você vê lá o peixe, aquela necrose, com a nadadeira toda corroída, ele já perdeu basicamente a pele, né? Isso é o último, tá? Então, macroscopicamente é a última coisa que a gente vai ver. Então, inicialmente a lesão acontece lá ultraestrutural, a gente não consegue nem ver no microscópio, a gente vai ver só no microscópio de transmissão, que é quando a lesão ela se inicia lá dentro das organelas, tá? Primeiro mesmo, ela se inicia o quê? Bioquimicamente, que a gente não consegue visualizar também na microscopia, que é o quê? O influxo de cálcio, você não vê o cálcio na microscopia, tá? Microscopia eletrônica. Então, é isso. Então, inicia bioquimicamente, depois a gente tem as alterações ultraestrutural, depois estrutural, que é quando a gente já consegue ver no microscópio de luz, que a gente só tem um aumento de no máximo 1000 vezes, né? Então, daí já é uma lesão, tanto da célula quanto do tecido, para em seguida a gente ver o sinal clínico lá mesmo em si, macroscopicamente, tá? Então, a lesão, eu tô achando que eu vou parar aqui já, gente. Eu vou só falar disso daqui. Então, a lesão reversível, né, que a gente conversou, a perda da capacidade de manter a homeostasia. Então, a gente vai ter, olha lá,
Vamos ver a morfologia dessa lesão reversível, tá? A lesão reversível é a perda da capacidade de manter a homeostasia. Então, a perda da capacidade de manter o estado normal, a gente vai ter o influxo de íons. Consequentemente, com o influxo de íons, a gente tem o influxo de água, né? Isso principalmente na hipóxia, né? Porque a hipóxia, ela é mais duradoura do que a isquemia. A isquemia é muito imediata. A lesão, ela já desenvolve muito mais rápido, porque a gente não tem o substrato, diferente da hipóxia, né? Muitas vezes é uma redução na quantidade. Então, a gente vai ter o que lá, ó? A mitocôndria, a gente vai ter a tumefação, ó, se vocês olharem aqui, ó, a gente está vendo duas riscas, não era para a gente conseguir ver essas duas riscas tão claro. Então, é o edema celular, tá? Microscopicamente, então, ó, microscopicamente a gente vai ter o edema e a degeneração gordurosa, que é o que a gente tem, já que não tem glicose, a gente começa a utilizar de lipídios, tá? E com isso a gente tem esse acúmulo de lipídios na célula. Então, esses brancos aqui, não era para ter esse branco, isso aqui é depósito. Aqui é uma coloração que a gente faz, que é o HE, né? Aí a gente vê, na realidade, a gente vê a imagem negativa da gordura, porque durante o processamento, a gente passa no xilol, no álcool e tal, e leva a gordura embora. Ó, aqui é de um peixe, de um bijupirá. Então, ó, primeira coisa que a gente já havia conversado, ó, primeira lesão que a gente vê é microscopicamente, olha lá, no retículo, na mitocôndria, tá? Em seguida, a gente começa a ver nas células, ó, microscopicamente. Tá vendo? Esses branquinhos não era para ter, isso aqui no fígado, a esteatose. Tá? Todo esse monte de branquinho aqui, ó, não era para ter, certo? O que é essa outra coloração? Então, como eu falei para vocês, a coloração de rotina é esse HE. Quando a gente quer identificar algumas outras estruturas que durante o processamento a gente perde um pouco a qualidade, né? A gente perde, no caso da gordura, a gente perde ela inteira, né? E aí a gente usa essa que é o Sudan Black, que a gente faz um outro tipo de fixação, de coloração. Então, esses negros aqui é o depósito de gordura, tá vendo? Isso dentro da célula, tá? E macroscopicamente, vai ser a última coisa que a gente vai ver. Quando extravasa muito, aí a gente tem o quê? O aumento do tamanho do fígado. Olha esse fígado, a palidez desse fígado, tá vendo? Aquele branco, ele era para estar nessa cor aqui mais amarronzado, ele é extremamente branco, tá? Isso é um indício, claro que só macroscopicamente a gente não pode bater o martelo e falar isso, a gente precisa ter a microscopia, mas é um indício, tá? Então, o aumento do tamanho dele, tudo bem? Esse aumento do tamanho é tanto por edema quanto por esse depósito de gordura, tá bom? E eu vou dar esse intervalo, gente, que eu não aguento mais falar, então eu vou parar de gravar, vou enviar para vocês. Achei que eu consegui gravar tudo uma vez, mas não. Eu vou parar aqui, interromper a gravação e depois eu continuo.